Motoclube vence no Castelão e Juventude Samas vence no Albertão. O Samas obteve a última vaga do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro da Série D. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Série D do Campeonato Brasileiro, final de semana, foi com última rodada para todo mundo e todos os classificados em todos os grupos. Aqui classificamos os dois maranhenses. O Moto venceu o Castanhal, já estava classificado o Moto, Castanhal desesperadamente buscando o resultado positivo. E o Moto com a vitória de 2-0 com gols de Cleitinho e Eliomar também ajudou o Juventude Samas, que fez a sua parte também, bateu por 2-1 Fluminense lá em Teresina, no estádio Albertão. O time do Motoclube de São Luís agora já conhece o seu adversário, o São Raimundo de Roraima, que ficou no empate com o São Raimundo de Manaus. O time do Moto vai pegar então o time do São Raimundo de Roraima, o primeiro jogo vai ser lá, o segundo vai ser aqui, e o Juventude Samas vai encontrar o Manaus. O primeiro jogo vai ser em São Mateus, o segundo jogo vai ser lá no Amazonas. Então, são os classificados, os maranhenses, o Motoclube de São Luís, que mandou muito bem. Papo também com o Dedé, que não participou do jogo, estava nas arquibancadas. Dedé falando aqui no canal. As táticas aí, saber tá estudando bem ele, o Vinícius aí. São muito inteligentes nessa parte. E tenho certeza que quem passar lá, a gente está preparado. E o professor vai dizer direitinho pra gente o que precisa fazer. Show de bola, valeu, Carioca. Você ia falar, Tess? João Ricardo, ia te dizer pra você e pra ele, começou agora de onde vai sair o adversário. Os dois são Raimundo, viu? Beleza, então. Show de bola, a gente vai ficar acompanhando aqui. Isso. Deixa eu bater um papo rapidinho aqui com o Dedé, tá sentado aqui, tá tomando uma água. Zagueiro Dedé também formando a linha defensiva do Moto. Dedé falando com o Carioca ali, que segundo tempo mostrou muito também o que o Moto fez nessa primeira fase, né? É um time de transição rápida, de contra-ataque. Sofreu quando tinha que sofrer, mas quando o time adversário deu espaço, o contra-ataque é mortal, né? Essa é a essência desse time, né? A gente vem desde o primeiro jogo, né? Tentando buscar essa essência e conseguimos ao decorrer do campeonato, que é o nosso ponto forte, que é a marcação ali muito forte e uma transição muito rápida, que chega a ser fatal em determinados momentos. E fomos eficientes hoje, conseguimos suportar o suficiente para conseguir sair sem sofrer gol nessa partida e somando mais 3 pontos aí que é importante para o decorrer da competição. Primeira missão concluída com sucesso, primeira fase e agora mata-mata, hein? Outro campeonato, né? Esquece o que a gente fez para trás, mas esquece entre aspas porque a gente tem que pegar aquilo que é bom, né? Aquilo que a gente fez de bom na competição e o que foi de ruim a gente aprimorar para no mata-mata, que a gente não pode cometer novos erros e agregar ainda mais essa transição rápida, essa marcação forte. A gente tem que dobrar esses pontos positivos aí no mata-mata. Carioca, o que achou do jogo, grande Carioca? Cara, a nossa linha de trás ali é muito consistente, cara. Você pode ver pelos jogos que a gente vem jogando mesmo com o time principal. É difícil a gente tomar gol, é difícil penetrar ali. E quando a gente vai muito forte, com 3, 4 lá dentro da área. E toda vez que a gente sai à frente do placar, a gente consegue ampliar, porque o contra-ataque da gente é muito forte, a gente trabalha isso direto. Toda semana a gente vem trabalhando isso repetidamente e hoje teve um resultado. E agora, São Raimundo do Amazonas ou São Raimundo de Roraima? Vocês já começaram a estudar esse adversário? Já, o Júlio sabe todas as táticas aí, tá estudando bem ele, o Vinícius aí. São muito inteligentes nessa parte. E tenho certeza que quem passar lá, a gente está preparado. E o professor vai dizer direitinho pra gente o que precisa fazer. Presidente Glésio Moisés faz uma avaliação e deixou nas entrelinhas de que o Moto pode sim mandar os seus jogos a partir de agora no Estádio Castelão. Falando o presidente Glésio Moisés. Nós viemos preparados para um jogo difícil. Um time que está classificado jogando contra um time que veio para buscar a sua classificação a todo custo. A gente sabia, isso foi um planejamento e nós tivemos ainda problemas com algumas peças que fizeram com que o time ficasse desconfigurado do meio para frente. Então isso a gente percebeu, uma deficiência na transição de meio de campo principalmente, mas defensivamente o técnico soube alinhar bem as peças, a defesa funcionou muito bem e claro, o Moto um time perigosíssimo no contra-ataque no finalzinho, deu essa grande alegria para a torcida. Aqui o nosso Castelão deu sorte hoje.
O professor Júlio César Nunes faz uma análise geral do que foi o Motoclube no jogo. Da Série D, Júlio, a gente vai começar pelo jogo, né? Jogo contra o Castanhal, comentando ali com alguns jogadores, essa questão do Moto saber sofrer. Isso que a gente viu no segundo tempo. Não chega a ser muito arriscado ou é uma estratégia mesmo já bem definida? Vamos atrair o adversário para matar como matou nesse último lance? Uma estratégia bem definida. O que nos deu essa pontuação de 28 pontos foi jogando dessa forma, com transição rápida. É um time leve que tem jogadores leves, de velocidade no setor de ataque. Já visto que o primeiro gol foi dessa forma. E a maioria dos gols na competição foi com transições rápidas, né, nos contra-ataques. Então, essa é uma estratégia. No mata-mata, mais ainda vai ser jogo de detalhe, jogo de saber sofrer realmente. No final, a gente até testou uma linha de 5, que muitas vezes pode ser necessário utilizar durante uma partida no mata-mata. Haja visto que o adversário vai para o tudo ou nada, começa a alçar mais bolas, começa a chegar pelos lados, e a gente aumentou a estatura da última linha, conseguimos ampliar com 5 jogadores. O Castanhal colocou 5, 6 jogadores no último terço do campo, o que nos complicou um pouquinho, mas a gente teve a sabedoria e essa humildade de todo mundo marcar, de todo mundo voltar, que é a essência da nossa equipe. Não adianta, já está impregnado isso. E mais uma vez a gente foi coroado ali por suportar isso, essa pressão do adversário, com mais um gol no final. E poderíamos ter feito até mais, com vários contra-ataques e situações de profundidade que o adversário nos deu. Agora, Júlio, hoje teve uma mudança aqui para o Castelão, né? O Moto fez quase toda a primeira fase no Nilzinho Santos. Queria que você pudesse fazer uma análise em relação à atuação do time nesse gramado aqui, se favoreceu mais o futebol do Moto, o padrão de jogo do Moto, e a opinião do técnico Júlio César. É de jogar o mata-mata aqui ou de voltar para o Nilzinho Santos? Vamos avaliar com calma agora, ouvir os atletas também. Hoje a equipe se comportou muito bem. Claro que o primeiro jogo vai sentir um pouco mais, alguns sentiram. Mas a questão de saber se dosar, talvez a gente ter mais tempo até para fazer treinamentos aqui, acho que pode sim ser um fator importante na próxima fase. Vamos avaliar com calma, juntamente com a diretoria, atletas, comissão, e vamos estar decidindo nos próximos dias. Antes da chuva engrossar mais aqui, Júlio, te perguntar essas alterações que foram feitas ao longo do jogo. Quais foram já pensando no mata-mata? Porque eu vi que na hora que entrou o Wander já ficou mais com 3 volantes. Você falou de testar também uma linha de 5. Quais foram as alterações que você já fez pensando nesse próximo jogo contra o São Raimundo de Roraima do Amazonas? É uma questão assim o adversário estava conseguindo chegar pelos lados com cruzamentos e também jogada por dentro, né, no pivô. Então a gente teve que fazer um trinco de volantes, Jair, Nailson e Wander. Acho que melhorou no início do segundo tempo. A gente começou a ganhar mais a segunda bola com o próprio Wander, incorporou, estancou essa jogada por dentro deles, mas eles começaram a vir por fora. E aí a gente teve a situação do Nailson sentindo o joelho, o Douglas sentiu o câmbio, e era um jogo para a gente não arriscar jogadores aí que vão ser muito úteis na próxima fase. Então a gente fez essas trocas. No final, uma troca de sistema tático, para um 5-4-1, já colocando daí os alas, o próprio Negueba, que já estava em campo, e o próprio Carioca um pouquinho mais liberados, com 3 zagueiros. Sustentou bem para uma situação de o adversário tentar mais bolas alçadas na área. A gente aumenta a estatura com mais um zagueiro. E aí Jair e Wander lado a lado também. Então a gente tem agora também o retorno do Hulk, que é um jogador importantíssimo no nosso elenco. A gente tem o retorno do Luiz Eduardo, a gente tem retorno de outros jogadores que com certeza vão ajudar. A gente espera agora ter todo mundo disponível, avaliar bem, já estudar bem o adversário, para a gente ter uma estratégia bem definida, porque a gente sabe que é um jogo de 180 minutos. Então a gente precisa estar muito atento, que a gente sabe que a primeira etapa, esses 90 vão decidir muita coisa no campo do adversário. Júlio, para fechar, gostaria que você fizesse uma avaliação dessa primeira fase do Moto, que se encerrou hoje, e pudesse falar em relação ao mata-mata que vem aí, né? O que muda? Muita gente diz que é um novo campeonato, que é um formato diferente, e qual o peso do fato do Moto fazer o primeiro jogo fora e decidir aqui na capital maranhense, fazer essa segunda parte, como você disse, desse confronto aqui em São Luís. Uma avaliação positiva, né? Uma campanha bem consistente, onde a gente conseguiu uma pontuação muito boa, 28 pontos, mas agora isso tudo fica para trás, né? Zera tudo, é outro campeonato mesmo, eu acredito muito nisso. A gente já viu muitas vezes,
um adversário que fez melhor campanha cair para o último, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. É um jogo onde a gente tem o primeiro tempo na casa do adversário, a gente tem o segundo tempo aqui, a gente precisa estar muito sólido defensivamente, marcar muito, e acho que a equipe hoje já utilizou esse jogo como um teste aí para o mata-mata, né? Jogou como tem que ser, jogou simples, jogou seguro, suportou a pressão do adversário e a gente conseguiu ter esse contra-ataque e até conseguimos um placar interessante de 2-0. Então agora foco total já no próximo adversário, foco nessa semana, muita concentração, muito detalhe, jogada de bola parada. O detalhe vai fazer a diferença, então a gente está muito concentrado, tenho certeza que a gente vai fazer uma grande segunda fase, Deus abençoe a gente conseguir colocar o Motoclube a Série C do Brasileiro. O atacante foi uma indicação tua, chega para encaixar nesse mata-mata? Mais um atacante, a gente precisa, vou deixar o clube anunciar oficialmente, né, como sempre fiz, mas é mais um atacante até para a gente não ter a situação de daqui a pouco precisar e não ter, né? A gente sabe que vai fechar as inscrições próximos dias, então a gente precisa ter opções, aumentar o leque, né, no setor de ataque para o treinador. A gente teve infelizmente a lesão do Dax, então a gente sabe que precisa, né, ter opções ali na frente. A gente já tem o Wallace, né, para a próxima fase, então a gente precisa ter aí o Enzo, todo mundo bem. A gente precisa ter jogadores competindo entre eles nessa disputa sadia para a gente colocar em campo, todo mundo dar a sua parcela de contribuição para a gente conseguir o acesso. Pois aí o Motoclube recebeu aí o atacante, né, mais um atacante, agora para se reforçar nos jogos do mata-mata, chegou, já foi para o estádio, enfim, o Motoclube de São Luís se reforçando também. Lembrando que a janela já abriu, mesmo que o Motoclube de São Luís esteja aqui na Série D e as outras equipes também, mas existem alguns jogadores que são de fora, de repente estão aí jogando em clubes que têm contrato, aí essa janela também serve para isso, tá bom, minha galera? Agora, os resultados do grupo 1, os adversários do Motoclube de São Luís são os seguintes: Porto Velho 8-0 no Náutico, o Amazonas 6-0 no Humaitá, e o São Raimundo 1-1 com o São Raimundo. O Rio Branco 3-0 no Trem. O Moto pega o São Raimundo de Roraima, empatou então com o São Raimundo lá de Manaus. O grupo do Motoclube de São Luís, os resultados foram os seguintes: Pacajus 3-1 no 4 de julho, Tunaluso 5-3 no Tocantinópolis, Motoclube 2-0 no Castanhal e Fluminense do Piauí perdeu em casa para o Juventude Samas por 2-1. Que sina, hein? Essa do futebol piauiense. Não passou nem o 4 de julho, tampouco o Fluminense, que estava ali brigando até a última rodada e acabou sendo derrotado em casa. E agora, como é que vão ficar esses confrontos? São os seguintes, aqui da Série D. Olha, o Juventude Samas pega o Amazonas, primeiro jogo lá, e o segundo jogo, aliás, o primeiro jogo aqui em São Mateus, e o segundo jogo lá, já falei. Aí tem outros confrontos, né? Tem Souza contra o Lagarto, São Raimundo de Manaus contra o Tocantinópolis, Santa Cruz pega o Retrô, São Raimundo, o Motoclube de São Luís, Jacuipense, o América de Natal, Pacajus, o Rio Branco, Afogados, o Asa, Nova Venécia, o Brasiliense, Portuguesa vai pegar o Aimoré, Costa Rica, o Bahia de Feira, Azuris pega o São Bernardo, Real Noroeste contra o Anápolis, Oeste contra o Caxias, Operário de Várzea Grande pega o Pouso Alegre e Cascavel contra o Paraná. São os confrontos desta segunda fase agora do Campeonato Brasileiro, que já começa a fase aí de mata-mata. Então é isso, Campeonato Brasileiro, e o Motoclube de São Luís sabe que se passar agora desse confronto, vai pegar Jacuipense da Bahia ou América, que vão se cruzar agora nesta segunda fase desse mata-mata. Tá bom, minha galera? Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!